Cruzeirão vai jogar a Libertadores esse ano, mas entra mais adiante, né? Cruzeirão terminou o ano bem demais, entra mais à frente na Libertadores. Vai assistindo aí aos brasileiros de camarote. Já o Wellington Campos fala do Botafogo, Bahia também jogando hoje. Ontem já tivemos jogos de Libertadores da América. Foco do Cruzeiro, sábado, Pouso Alegre, 6h30. O Pousão é o adversário do Cruzeiro e a preparação celeste a todo vapor. Quem tem as informações, detalhes do Cruzeiro, é o Emerson Pansieri. Um abraço. Bom dia, Pansi. Bom dia pra você também, Tiagão. Um abraço pra você, um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia. Grande Thiago, Alê também com a gente. Então, hoje o Cruzeiro se preparando na parte da manhã para esse desafio, esse compromisso que ele tem no sábado contra o Pouso Alegre. Primeiros 90 e poucos minutos, né, dessa semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro quer voltar a disputar a final, né, da competição, quer conquistar o Campeonato Mineiro também. É foco, é objetivo. É a ideia da presidência do Cruzeiro, né, com o Pedro Lourenço, Cruzeiro voltar a conquistar um Campeonato Mineiro que não acontece desde 2019. E aí a preparação na Toca da Raposa, Thiago, tem uma possibilidade de encaminhamento de defesa. Vamos colocar o seguinte, o João Marcelo deixou o jogo passado contra o RT muito por um cansaço, né, para dar também oportunidade para o Vidalba, uma parte de condicionamento, para ele buscar minutagem, que é fundamental para um jogador que ficou sem atuar desde dezembro, não pegou aquela reta inicial do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no Brasileiro, mas, vamos colocar, é o titular da zaga do Cruzeiro, pelo menos era com o Jardim. E aí, tudo isso que eu venho falando tem uma relação muito legal, matéria feita pelo João Marcelo Cardoso no nosso itatiaiaesporte.com.br. Possível solução para Tite, Vidalba ostenta números de destaque pelo Cruzeiro. E aí a matéria toda solidifica esses números bons do Vidalba em campo, o que ajuda a defesa celeste. E aí eu vou colocar uma pitada, uma informação. É um atleta que foi preparado vamos colocar assim, o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro para que voltasse numa forma física que suportasse os jogos e suportasse também a sequência de partidas, o que significa que ele de fato está na busca por uma vaga para esse jogo já de sábado, já para essa partida de sábado em Pouso Alegre, e aí seria um encaixe com o Fabrício Bruno. Zaga essa, Thiagão, que deu muito certo. Você apresentava com o Cirilo o Troféu Guará na semana retrasada, e ali a zaga foi Fabrício Bruno e Vidalba, ou seja, há uma possibilidade evidente, há uma possibilidade muito nítida do Vidalba retornar à defesa do Cruzeiro já para esse duelo contra o Pouso Alegre. Jogou no último sábado, mas era um time com algumas alterações, mas isso existe para essa partida semifinal do Mineiro, Thiagão. E ele volta no momento crucial, na reta final do estadual, mata-mata, falei de Libertadores, já tem Cruzeirão também na Liberta, Campeonato Brasileiro já tá rolando. Olha, Oliveira, sobre o Vidalba, são duas análises e eu quero a sua opinião sobre ambas. A primeira, o João Marcelo que vinha jogando e a gente deposita esperança, o Cruzeiro me parece depositar até uma confiança de que ele pode render, pode brigar para ser titular. Não foi isso que ele mostrou nesse início de ano. Ele ainda segue fora de ritmo, pelo menos a sensação que eu tenho, parece que ele ainda tá meio preso, assim, ele não consegue ter aquela explosão, lembrando, vem de uma lesão grave. Eu, particularmente, ainda não sinto essa confiança no João Marcelo. E, por outro lado, você tem um zagueiro que terminou o ano voando, como bem lembrou o Emerson Pansieri, ganhando o troféu Guará de melhor zagueiro, escolhido pela imprensa mineira, não só pela Itatiaia, mas pela imprensa toda do estado, recebendo o troféu Guará. E ele volta já no primeiro jogo. Que abismo, cara. Ele entra assim, dá uma segurança pro Cruzeiro lá em Patos de Minas abissal. Aí te pergunto, é muito mais mérito do Vidalba, que tá realmente numa fase incrível? É um demérito do João Marcelo, que ainda não pegou o seu melhor ritmo? Um pouco de cada. O que você pensa? Ale Oliveira, comentarista do Rádio Esportes. Bom dia, Ale. Bom dia, Tiagão. Bom dia aos companheiros. Bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? O Vidalba realmente fez por merecer todos esses elogios, porque jogou muita bola em 2025. Eu não acompanhei a carreira toda
do jogador argentino, mas fico com a impressão do que eu vi, certamente, né, que ele viveu o seu melhor momento na carreira, né? E ele se completa ali com o Fabrício Bruno, tem uma saída ali pelo lado esquerdo, vale lembrar que ele já jogou de lateral várias vezes, então nessa de começar a criar a partir da primeira linha defensiva, ele se vira muito bem, né? Então é um cara que tem essa bola longa, tem o passe entre linha, tem a marcação que é muito forte. É verdade que o Tite gosta de zagueiro alto, e aí o João Marcelo seria o mais indicado, mas nesse momento eu tô com você. O João Marcelo, o ano passado, estava muito aquém e é normal. Esse ano ele vem evoluindo, mas ainda não está no ritmo que eu acho que é absolutamente natural. Teve uma lesão muito grave e você não retoma assim da noite pro dia, né? Então acho que ele ainda vai precisar de mais tempo, sabe? Para ir se readaptando, para ir pegando o ritmo, porque ele é bom jogador. O João Marcelo é bom jogador, mas nesse momento eu acho que não tem discussão. O Vidalba é titular absoluto e tem a expectativa que na dupla com o Fabrício Bruno, que ele melhore, inclusive o Fabrício Bruno, que também ainda não deslanchou. Não, teve uma queda em relação ao ano passado. O sim. início do Fabrício tá longe de ser aquele zagueiro que ele foi do ano passado. Talvez até por isso, também, né? Então, por isso que eu tenho essa expectativa, porque eles se completaram, né? E eu tenho expectativa de melhorar o sistema defensivo, isso já aconteceu no último jogo, e também melhorar o Fabrício Bruno, que é um jogador muito importante pro Cruzeiro. Ô Thiago, eu tenho, na linguagem de boleiro, não sei se você e o Alê concordam, o Vidalba é muito mais o zagueiro da caçada. É o que é mais rápido, inclusive é mais baixo e até tem um pouco mais de velocidade. E o Fabrício é o cara mais de imposição física. E aí tava faltando essa parceria, entendeu? Muito mais nesse sentido em alguns jogos. Eu coloquei uma linguagem da boleirada, da várzea, né? Da boleirada. Mas é uma verdade. E aí por isso que esse encaixe está sendo pensado para sabadão. E sabe que eu acho que passa por um outro fator também defensivo do Cruzeiro, a inconstância ainda da lateral direita. Põe o William, todo mundo quer o Fagner. Aí põe o Fagner, mas também não ajuda na frente, não faz... Entendeu, Alê? Isso ali pro zagueiro também, né? Aquele entrosamento que já tinha do ano passado e até pro lateral também influencia. Quem vai ser o titular pra sábado? Eu tô apostando no William. Aí. Eu, se eu tivesse que apostar, apostava no Fagner. E na verdade o torcedor muitas vezes quando tá o William ele pede o Fagner, quando tá o Fagner. Aí quando eles pedem o Cauã, não, agora o Cauã não pode, porque o Cauã tá machucado, né? Que é um jovem jogador do Cruzeiro. Mas aí o Cauã é muito novo, o Fagner é muito velho. Aí o William já tem a turma grande, inclusive, né? Que torce o nariz. Essa lateral direita também tá virando uma dorzinha de cabeça, né? Exatamente, mas vamos colocar que ainda tá cedo, né? Quarta-feira tem o treino de amanhã. Hoje o treino foi um treino mais técnico e com esse pensamento de encaixe de defesa, né? Isso aí com certeza. Tem um treino de amanhã, treino de sábado, o dia sexta, antes da viagem para Pouso Alegre. Hoje, quarta-feira, meio de semana, eu colocaria que teria uma chance aí pro William, né? Colocaria que teria uma chance pro William. Agora, muito mais por essa armação do meio-campo, Thiago, que eu não duvidaria de ter Lucas Romero, Lucas Silva e Gerson para sábado. Que foi o meio-campo mais encorpado do último jogo. O Mateuzinho jogou no lugar do Romero. Foi expulso. Aí como o Matheus Henrique tá fora, então o Lucas Romero, que é o titular da posição, isso é óbvio, com o Silva, com o Lucas Silva e o Gerson. Pra mim, o encaminhamento de meio campo é esse, Thiago. E isso levaria a um indício de ter o William lateral. Você tem um meio campo mais robusto pra jogar com o Pouso Alegre, com todo respeito ao Pousão, que já ganhou do Cruzeiro, inclusive, esse ano, hein? Dentro do Mineirão. Mas se você tem um meio campo mais robusto, você precisa de ultrapassagem ali pela ala. Tendência pro William ou Ale Oliveira? Eu acho que sim, até porque o Cruzeiro certamente será protagonista no jogo, né? O Cruzeiro vai ficar mais com a bola, é o que vai buscar mais o gol, é o time melhor do confronto. E aí você precisa de mais gente para ajudar nessa construção ofensiva, fora que quanto mais o Tite puder aproveitar, claro que ele tem que fazer mudanças, tem que botar a sua característica, tem que botar o Gerson no time, o que é muito bom, sem dúvida alguma. Quanto mais ele puder aproveitar o entrosamento de 2025, e esse entrosamento ele existe inclusive para fazer a cobertura do William, né? Porque o Lucas Romero e o Lucas Silva fizeram isso o ano passado inteiro. Então acho que é importante que ele use, né, o que foi feito e com sucesso no ano passado. E o William fazendo essas descidas com a cobertura do Romero foi uma das coisas que acabaram dando certo, não é isso?
Eu quero também trazer para a roda o João Vitor Xavier, porque esse debate defensivo do Cruzeiro... Maravilhoso. Puxa saco. Aqui, 11 horas. Não faz raiva no início do programa, não. Eu posso ter meu gosto, cara. Guarda pra você, o carnaval não acabou, Cala a boca. Olha, João Vitor Xavier, a zaga do Cruzeiro, a gente tem dito aqui que a volta do Vidalba era impressionante, que com o jogo já abriu assim uma lacuna grande em relação ao João Marcelo, já passou uma segurança muito grande, e a lateral, o Pansieri traz a informação de que deve jogar o William, eu até acho o Fagner com uma consistência defensiva maior, mas se tiver o meio campo mais robusto também, João, com 3 volantes ali, 3 jogadores com mais pegada, facilita também para liberar o lateral, que era a sua avaliação, a sua opinião defensiva do Cruzeiro. Bom dia, João. Bom dia, Thiago, Alê, Pansi. Nenhum time tem o sistema defensivo começando nos 2 zagueiros. A defesa começa lá no meio campo, né? E eu acho que nenhum time no Brasil hoje tem o elenco de volantes que o Cruzeiro tem, de meias que o Cruzeiro tem. O Lucas Silva é um baita de um volante, o Romero é outro baita volante, o Gerson, Henrique, Mateuzinho. O Cruzeiro tem um elenco de volantes muito bom. E isso já começa a ajudar o sistema defensivo do Cruzeiro. Eu gosto do João Marcelo. Eu sei que hoje ele não é uma unanimidade para o torcedor do Cruzeiro, mas eu gosto do João Marcelo. Eu acho que se tem um momento que vale a pena você apostar, é quando o jogador está na idade do João Marcelo. O João Marcelo é um cara que tem muito potencial para ser recuperado e para valer no futuro. Nós precisamos ter um pouquinho de coerência com aquilo que a gente fala no dia a dia. Nós cobramos sempre que time precisa revelar, que o jovem precisa ter oportunidade. Quanto tempo, às vezes, o clube perde tentando recuperar um jogador que está com 30 anos, 32, 34 anos, o cara que já rodou daqui, dali, já foi pro futebol europeu, já deu errado lá, já voltou para cá, rodou um time, outro time. E você não vai ter essa paciência com um jogador novo, talentoso, de qualidade, que é fruto do seu trabalho de base, cara. Então, eu acho que o Cruzeiro deve investir na recuperação do João Marcelo, que não é um jogador que precisa ser recuperado porque fracassou tecnicamente. É um jogador que precisa ser recuperado porque teve uma lesão gravíssima e que ficou quase um ano parado. Então, muitas vezes o clube, e aí eu não estou falando do Cruzeiro não, estou falando do futebol brasileiro de modo geral, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Grêmio, Inter, Flamengo, todo mundo tem paciência com o medalhão que foi lá fora e que deu errado. E não tem paciência, Thiago, com o jogador que veio da sua base, da sua formação, que passou por qualquer tipo de percalço e que precisa ser reabilitado. Eu quero lembrar aqui que há 2 temporadas passadas, o João Marcelo foi troféu Guará. Você lembra disso? Ele foi eleito o melhor zagueiro do futebol mineiro. Você lembra disso? Por que a gente não vai ter paciência com esse cara? Por que a gente não vai apostar na recuperação desse jogador? Mas você acha que apostando na recuperação, colocando para jogar, e aí alternando, você tira o Vidalba, ou apostando apenas como opção, se precisar, para colocar para jogo? O jogador precisa ter oportunidade. O jogador, ele só vai entrar em ritmo, ele só vai entrar em condição jogando. O cara que não joga, ele não chega na condição dele ideal, não. Ele precisa jogar. Tá ali o nosso Alê, eu aprendi com ele. Muito obrigado. Quantos da base você tem que ter no elenco, Alê? Pra mim, do 22 ali, até os 30 e tantos, pra mim só da base. Poxa, então, se a gente defende que o jogador da base precisa compor o elenco principal, se a gente defende que o jogador da base precisa ter oportunidade, o João Marcelo é um exemplo desse. Precisa ter paciência e dar oportunidade. E o cara só consegue chegar no ritmo ideal dele tendo oportunidade de jogar. É igual o menino de bicicleta, Thiago. Se ele não cair, tomar um tombo, 2 tombos, 3 tombos, perder o freio, frear a bicicleta com o pé no chão, perder a havaiana, não vai não, meu amigo. Ele não vai aprender a andar de bicicleta, não. Eu só Você acho precisa ter paciência. Atrapalha o João Marcelo é o fato do Vidalba ser bom demais. E a segurança e o entrosamento que ele tem com o Fabrício. Mas nenhum jogador, Thiago,
joga uma temporada inteira. Não, eu tô dizendo pra ele ter a sequência, pra ele ter mais jogos, mais ritmo, assim, como vocês... É difícil, porque o Vidalba, cara... Não, o Vidalba é titular, é óbvio que é. Pela qualidade sai, né? técnica. Difícil o Vidalba tomar um vermelho. Pela qualidade técnica. O Vidalba é um baita de um jogador. O que eu tô defendendo aqui é que, ao invés do Cruzeiro abrir o olho pro mercado, pra buscar outro zagueiro, pra ir no mercado contratar... Eu acho que o Cruzeiro deveria trabalhar o João Marcelo. Eu acho que é melhor você trabalhar o João Marcelo, recuperar o João Marcelo, que é um jogador jovem. Quantos anos o João Marcelo tem, Pans? 24. Cara de 24 anos, 24 anos. Esse cara tem mais 10 anos. Ele parece mais velho, né? Esse cara tem mais 10 anos para entregar futebol de alto nível, de qualidade. Aí você vai e busca um cara de 24, 23, 25 anos, que foi da base do Flamengo, que foi da base do São Paulo, que foi da base do Palmeiras, que deu errado lá fora e que volta pra cá e chega com muito mais cartaz do que o João Marcelo, que é um cria da toca. 25, perdão, errei um ano. Dá mas é jovem pro também. cara, é jovem, é garoto, já foi eleito Troféu Guará, tem qualidade. A minha defesa é que sempre passa por isso. Agora, se você me perguntar, tem uma vaga, Vidalba ou ele? Vidalba, né? Claro. Boa, João Vitor Xavier, Ale Oliveira, e análise e opinião pra você aqui do Rádio Esportes. A gente volta já. Emerson Pansieri, como fica a programação do Cruzeiro até esse compromisso? Semana que vem tem o Corinthians, Campeonato Brasileiro também a todo vapor, Pansieri. Ô, Thiago, até legal você falar disso, porque teve um pedido do próprio Pedro Lourenço, que essa partida tem a questão da TV também, mas aí juntou as ideias que o jogo fosse no sábado, por conta desse duelo que vai ser fundamental também na vida do Cruzeiro. Precisa vencer a primeira no Brasileiro, que não aconteceu, contra o Corinthians. Então essa partida no sábado vai ser importante. Cruzeiro fechando os últimos detalhes aí dessa viagem rumo a Pouso Alegre. O Cruzeiro treinou hoje cedo, Thiago, amanhã treina também cedo, aí sexta-feira faz atividade e viaja rumo a Pouso Alegre. Você viu a festa que foi em Patos de Minas, né? Foi uma festa maravilhosa. Estávamos ao vivo aqui, João participando, inclusive, da turma do bate-bola, com o Cirilo, com o Panzi, com o Marques, com o Fabrício. Foi realmente gigante a chegada do Cruzeiro no interior, então há toda uma expectativa também para esse jogo em Pouso Alegre. Sabemos que são vários torcedores do Cruzeiro, lembrando que vale prestar serviço ao torcedor, R$130 a inteira, né, pro setor visitante descoberto, e 65 a meia entrada. A informação que a meia entrada tá acabando ou já acabou. Então você precisa correr lá no Eleven Tickets ou Eleven, como é, 11 em inglês, né, Eleven Tickets, para você comprar esse ingresso e participar dessa festa no sabadão. Cruzeiro querendo essa vitória jogando no interior de Minas. Thiago. Ô, João Vitor, com todo respeito ao Pouso Alegre, que, como eu já disse no programa, venceu o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, faz uma tremenda campanha, e aí se mistura um pouquinho da pressão que vem sofrendo o Tite no comando técnico para muitas pessoas, até algumas de dentro do clube com quem conversei. Se não bater campeão mineiro, ele tá seriamente ameaçado de deixar o Cruzeiro trabalhar tudo isso para fazer uma grande semifinal, vencer de preferência lá e já chegar em Belo Horizonte com uma situação mais tranquila, né? Eu defendo essa tese há muitos anos na Itatiaia. Posso não estar certo nela, sei que muita gente discorda, mas eu entendo que Atlético e Cruzeiro têm sempre a obrigação de chegar no Campeonato Mineiro. Eu acho que um só pode perder pro outro, Thiago. Se você pegar o que custa o ataque do Cruzeiro por mês, deve ser o que custa a temporada do Pouso Alegre. Se você pegar o que custa o ataque do Atlético por mês, deve ser o que custa a temporada do Pouso Alegre. Então, meu amigo, você, jogador, atleta, comissão técnica, você tem que dar o retorno à altura do que você custa. Pergunta lá pro técnico do Pouso Alegre se ele quer o banco do Cruzeiro à disposição dele. Pergunta ao técnico do Norte Esporte se ele quer o banco do Atlético à disposição dele. Claro que quer. O que o Tite custa por mês pro Cruzeiro é o que custa o elenco dos times do interior, cara. Então, o Tite tem que ser cobrado de um resultado à altura disso. Cruzeiro, na minha opinião, tem obrigação de passar pelo Pouso Alegre. Tem mais investimento, tem mais condição, tem mais estrutura, tem mais elenco, a folha de pagamento. Ah, mas isso não quer dizer nada no futebol, quer dizer muita coisa. Se não dissesse nada, era só você inverter os elencos e estava tudo bem. Então tem que parar com essa hipocrisia de, olha, no futebol são 11 contra 11. Não tem obrigação. Claro que tem, gente.
É óbvio que isso não tira do Pouso Alegre a possibilidade de passar. E por isso o futebol é tão fantástico, é tão maravilhoso, é tão extraordinário. É o esporte mais apaixonante do mundo. Porque às vezes 11 jogadores que ganham menos, que têm uma condição menor, que têm uma estrutura menor, podem ir lá e passar. Mas a obrigação de passar é toda do Cruzeiro, como eu acho que a obrigação de passar também é do Atlético. Ô, Ale Oliveira, o Tite, além de toda a pressão natural da resistência da torcida, ele ainda convive com a sombra do Leonardo Jardim, né? E aí começam as informações, Jardim resolveu lá o problema da esposa, do pai, mês que vem tá liberado, pode voltar. E aí vira uma fogueira pro cara, né? A informação que eu tenho é muito parecida com essa sua aí, de que se não ganhar o Campeonato Mineiro, a coisa pode complicar pro Tite. Também tenho a informação que a direção do clube teve uma conversa com o filho do Tite para dar uma segurada. Matheus Bach. Exatamente isso. Aquele episódio, aquela imagem dele passando por cima do pai, né? No Mineirão, ficou muito ruim. Caiu mal demais. Pegou muito mal. E internamente pegou muito mal. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Aquilo ali não é um desejo do próprio Tite, não? Olha, eu acho que o desejo dele é preparar o garoto para ser o técnico. Mas não é o desejo do Cruzeiro, né? Eu concordo plenamente com isso. Então, colocar duas coisas aqui. Se o Leonardo Jardim falar hoje, quero voltar, amanhã ele é técnico do Cruzeiro de novo. Sim. Tem a menor dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. E o que a gente tem de informação é de que o Leonardo Jardim ainda tem a estrutura dele aqui. Não devolveu casa, não devolveu carro, não devolveu nada. Tá tudo aqui intacto. Ixi. Tá tudo aqui. Tá com os azeites, os vinhos, tudo aí. Tudo aí. Segundo, a informação, ainda os vinhos aí, informação que a gente tem todo mundo sabe que o Pedro não é um cara de esconder muito as coisas. Que o Pedro não esconde de ninguém o carinho que tem e o desejo que tem de ter o Leonardo Jardim de volta em algum momento. Ele falou isso no Troféu Guará, na premiação do Troféu Guará há 20 dias. Eu não sei se esse momento seriam daqui a 20 horas, 20 dias ou 20 meses. Mas isso não é segredo para ninguém. E outra coisa também, gente. O Tite foi técnico da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. O cara, depois que passa por isso, ele só tem 2 caminhos. Ou ele vai trabalhar no futebol europeu, ou ele começa a encaminhar a aposentadoria dele. O Tite escolheu um outro caminho, que é vir treinar o Cruzeiro. E me parece que é só uma opinião. Uma opinião, não tenho dado nenhum, eu não ouvi isso do Tite, não ouvi isso de ninguém próximo ao Tite. Só uma opinião. O sentimento que eu tenho é que o Tite volta para o futebol brasileiro e vem para o Cruzeiro para falar o seguinte: olha, eu vou ajudar no desenvolvimento da carreira do meu filho. Eu vou plantar aqui uma estrada para que ele possa começar a trajetória dele. O sentimento que eu tenho é esse, até pelo protagonismo que ele dá ao filho. Se o filho está sabendo aproveitar ou não, é outra conversa. E se o Cruzeiro está afim disso, é outra conversa também completamente diferente. É uma mistura muito perigosa. Não, mas não tá, porque inclusive foi chamado lá o Matheus para dar uma segurada na emoção dele, e é uma chamada que o Cruzeiro deu. Teve uma conversa com o Tite também nesse sentido, e a gente já viu o Tite mais participativo no último jogo, inclusive, porque o jogador, ele respeita e quer ser comandado, quer ser treinado pelo Tite, cara. Campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um cara com esse currículo, com essa bagagem, com esse nível de conhecimento, tendo trabalhado com alguns dos melhores jogadores do Brasil. Ele quer ser comandado por esse cara. Então o filho dele ainda tem um caminho para percorrer, desejo toda a sorte do mundo, mas não é começando por um Cruzeiro, terceira melhor equipe do Brasil no ano passado, né? Então acho que isso ficou bem claro, e também essa pressão por conquista, né, de campeonato mineiro que existe, e o Tite deve saber lidar muito bem com ela. Eu acho que é muito por aí, né? Ele é um cara que já viveu tudo, já passou por tudo no futebol e, evidentemente, tem que ter habilidade e tem que ter convicção para montar um Cruzeiro que, sem dúvida alguma, é favorito. Eu sempre faço uma estafeta, viu, Careca, se você assim me permitir, que jogador do Pouso Alegre
seria titular. Nossa mãe. E aí você pode ir mais além, como fez o João, ser mais ousado, né? Que jogador do Pouso Alegre seria reserva do Cruzeiro. Não, que poderia estar no grupo do Cruzeiro. Exatamente. Né? Então, isso já diz muita coisa, embora o futebol não se defina assim. Ale, e até dizer aqui, a gente não fala isso aqui desrespeitando nem o Pouso Alegre, nem os jogadores do Pouso Alegre. Isso é da escala da vida, isso é da trajetória da vida. Vocês façam um recorte do João Vitor Xavier, põe no vestiário aí do Pousão. Mas isso a gente fez uma pergunta, né? Que eles podem responder. De repente aqui eu acho que o meu goleiro seria, entendeu? É uma pergunta que a gente faz, né? E eles podem responder, evidente. Ô, Panci, pra gente fechar o noticiário do Cruzeiro, Panci. Deixa eu só arrematar aqui, porque tem a ver com o que disse João, você, Thiago e o próprio Ali. Na sexta-feira, a informação que temos, que a presidência do Cruzeiro chegou muito cedo na Toca da Raposa, foi antes do jogo da URT. E teve essa conversa, teve esse diálogo. Vocês podem perceber que o Bergantin, que é o Vinícius, né, Bergantin, que é outro auxiliar, ele foi mais ali para a área técnica conversar com o Tite. Isso aconteceu, o Matheus segurou mais. E uma outra questão, Thiago, sobre quem é a liderança. Quais são as lideranças técnicas de vestiário de Cruzeiro e tudo mais, incluindo Lucas Silva. Então, Lucas Silva, Matheus Pereira, Cássio, esses caras têm que ser muito ouvidos. Lucas Homero, esses caras precisam ser ouvidos. Então, mostrando também qual é a do Cruzeiro, quem é quem no Cruzeiro, porque é fundamental para que o trabalho aconteça. Mas que existe uma pressão gigante, existe demais para cima do Tite. Vamos acompanhar.